Vamos abrir então a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2, por favor, para a nossa reflexão. E hoje nós não vamos ter o estudo de números por conta do tema do nosso culto, que é a gratidão, mas na quarta-feira que vem nós retomamos, concluindo os estudos. Então, na quarta-feira que vem, o nosso último estudo de números. Vamos fazer uma revisão. E eu brinquei com os irmãos que nós vamos fazer uma prova, mas é algo muito tranquilo, com perguntas, testando a nossa memória e o nosso conhecimento aí em números. Fiquem tranquilos, não precisa ninguém faltar porque vai ter prova. Nem tremer. Tem gente que entra em pânico, né? Falou prova, só que faltava, prova na igreja também. Então não é nesse sentido, não. É apenas algumas perguntas para a gente exercitar aqui a nossa memória e verificar o nosso aprendizado aqui nesse tempo que tem sido tão precioso de estudo da palavra aqui. Né? O livro de Números é um livro riquíssimo. Eu tive duas surpresas estudando o livro de Levítico e o livro de Números, porque a gente sabe que a Bíblia toda é muito rica. Mas a gente, às vezes, conhece mais alguns textos e livros do que outros. Então, o livro de Números, Levítico e Números, são livros pouco lidos, pouco estudados. Mas uma riqueza que nós vimos aqui tremenda. Então, vamos encerrar Números agora, na quarta-feira, e na seguinte começamos, na sequência, Deuteronômio. Amém? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Alguns irmãos chegaram depois da abertura. Nós vamos ter uma confraternização após o culto, como parte desse programa do Dia de Ação de Graças. E os irmãos se dirijam para o salão social depois. É uma salada de fruta que a nossa SAF preparou carinhosamente para a gente, tá bom? E um momento também de comunhão. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, em diante, a palavra de Deus diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique os nossos corações.
O texto que acabamos de ler, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele faz parte de uma defesa que o apóstolo Paulo faz do seu ministério, da sua vocação, do seu chamado. O contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios é um pouco diferente do primeiro. Primeiro, carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve para corrigir alguns problemas na igreja em Corinto. Alguns problemas sérios, problemas morais, problemas de desvio de doutrina, um comportamento que não era nem um pouco condizente com o cristianismo desenvolvido pela membresia da igreja. Então, Paulo, na primeira carta, ele trata disso. Na segunda carta é diferente o tom em que Paulo se dirige à igreja. Não mais para corrigir problemas doutrinários, mas para apresentar a visão que ele tinha sobre vida cristã, sobre ministério, sobre chamado de Deus, sobre a sua vocação, sobre o seu apostolado. Por quê que Paulo faz isso? Porque havia na igreja de Corinto um grupo que estava questionando o ministério de Paulo. Um grupo que estava levantando, suscitando no meio da igreja dúvidas sobre a autoridade de Paulo como pastor, como ministro e como apóstolo. E alguns comentaristas percebem ou acreditam dois grupos distintos apareceram na igreja em épocas diferentes, questionando o ministério de Paulo. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é o texto que nós lemos, ela tem um tom muito pessoal, em que Paulo faz a apresentação daquilo que ele entende da sua vocação, da sua vida cristã, e ao mesmo tempo uma defesa. A gente percebe em Paulo aqui uma sinceridade e uma transparência, porque ele não faz rodeios para dizer o que ele pensava, o que ele acreditava. Ele não faz rodeios para defender a si mesmo. A princípio parece uma coisa estranha alguém precisar defender-se, né? Mas Paulo faz isso com muita sinceridade, e ele mesmo diz no texto aqui que ele fala na presença de Deus. Você vê aí no versículo 17, que ele diz assim: porque nós, ele está se referindo a ele, não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então ele mesmo diz: olha, eu estou falando na presença de Deus. Deus é minha testemunha da minha sinceridade, dos meus objetivos, das minhas motivações como pastor, como apóstolo, como ministro do Evangelho. Especificamente nesse texto, você percebe Paulo destacando aqui algumas características da sua vida e do seu ministério. Características de uma vida cristã que, com certeza, nós, eu, você, precisamos desenvolver. Eu queria que você olhasse para o texto, e eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: graças, porém. A gramática nos ensina aqui, uma análise gramatical, que esse vocábulo, porém, ele é um vocábulo que faz aqui uma contraposição. Ele é chamado de partícula adversativa. O que é isso? Ele estabelece uma comparação entre o que foi dito e entre o que vai ser dito. O que foi dito? O que Paulo disse antes, que em seguida ele mesmo faz uma contraposição. Ele diz antes sobre a sua tristeza. Ele diz antes sobre os seus sentimentos. Capítulo 2, versículo 4. Veja aí as palavras que Paulo usa. Ele diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração. Veja como o pastor Paulo está abrindo o coração.
ele diz assim: eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Versículo 5, ele continua dizendo: olha, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Você percebe aí que Paulo aqui está assumindo um tom grave, ele está dizendo: olha, eu escrevi com muitas lágrimas. E vou dizer para vocês, houve tristeza da minha parte, mas também não foi só minha, foi de todos vocês. Paulo está descrevendo um aspecto da vida cristã e do ministério de sofrimento. Ele não está falando aqui tanto de perseguição física. Em outros lugares ele fala. O problema em Corinto não era perseguição física, o que naqueles dias acontecia. Porque Paulo mesmo registra em Atos dos Apóstolos que ele saiu correndo de uma cidade porque eles estavam querendo apedrejá-lo. Então havia perseguição física, sim. Mas aqui não era essa a questão. Eu creio que aqui é uma perseguição ainda pior, mais difícil, que é uma perseguição espiritual, é uma batalha espiritual que ele está descrevendo. A oposição que havia no seio da igreja, uma oposição que estava surgindo de pessoas que estavam buscando seus interesses próprios, pessoas que não estavam sendo sinceras, não estavam vivendo de fato o evangelho na sua integralidade e que estavam se acusando Paulo. Isso causou muita tristeza, porque Paulo fazia as coisas com muito amor. Ele mesmo diz aqui: olha, eu chorei ao escrever. Não porque eu estou triste, mas é porque eu tenho amor por vocês. E esse sentimento tão pesado no coração de Paulo, que ele chamou de angústia do coração, era o que estava dominando ele quando escreveu essa carta. É interessante isso aqui para a gente que trabalha com liderança, porque às vezes a gente passa por dificuldades. Hoje mesmo, né, Júlio? Não sei se você se recorda, nós comentamos um pouco sobre oposição. Todo líder em qualquer lugar enfrenta oposição. Não tem jeito. Isso faz parte da liderança. Algumas vezes é uma oposição honesta, sincera, aberta, é mais fácil. Mas quando é uma oposição velada, maldosa, isso é tão difícil de ser enfrentado. Mas nós, líderes, precisamos estar preparados para isso. Amém, reverendo João? Precisamos estar preparados para isso. A gente não gosta desse assunto muito, não, mas a verdade é essa. E o apóstolo Paulo, homem de Deus, estava enfrentando perseguição. Vilma, imagina o que sobra para nós. O apóstolo Paulo está enfrentando perseguição, imagina o que sobra para nós. Mas você sabe o que eu acho maravilhoso nesse texto? Não é isso. É que Paulo diz assim: graças a Deus, que apesar disso, eu sou imensamente grato a Deus. Porque mesmo passando por esse momento, o que ele diz em seguida? Que Deus em Cristo fazia o quê? Conduzia ele em triunfo. A palavra triunfo não é muito usada no nosso vocabulário, mas nós sabemos muito bem o seu significado. É uma palavra de um conteúdo muito forte. Triunfo. Vitória. Vitórias. No contexto do apóstolo Paulo e da igreja em Corinto, essa palavra tinha ainda uma conotação mais forte. Porque o que Paulo está aqui é trazendo às pessoas ali uma comparação. Naqueles dias era comum que os generais romanos saíssem para a batalha para conquistas, para dominarem outros povos. Era comum naqueles dias. Quando esses generais voltavam de suas guerras como vitoriosos,
antecipadamente o Senado romano promovia uma grande festa para os conquistadores. E quando eles adentravam a aldeia ou a cidade, naquele cortejo em que o general ia à frente numa bonita carruagem e os soldados atrás, e em seguida os conquistados, acorrentados, o povo ovacionava aquele general que desfilava no meio da cidade. E uma grande festa era oferecida e era feita ao general conquistador, aquele que havia batalhado, aquele que havia conquistado. Ao mesmo tempo, uma coisa acontecia. Eles acendiam tambores enormes com perfumes. E aquele perfume esparramava pela cidade toda. Era o cheiro da vitória. O general entrava com aquele grande cortejo, o povo ovacionava o general, e atrás os acorrentados, os conquistados iam atrás do general de cabeça baixa, e você ouvia o barulho da multidão, o cheiro do perfume e o barulho dos acorrentados. Olha que cena forte. Então, Paulo chama essa comparação, essa metáfora, para falar exatamente de vida cristã. E ele está dizendo assim, olha, eu agradeço imensamente a Deus, que apesar das lutas, das aflições, das perseguições, das incompreensões, Deus, o meu general, me conduz em triunfo. Ele está dizendo, em outras palavras, o meu general, ou o que luta as minhas lutas, conquista as minhas batalhas, ele vai à frente e eu sou conquistado por ele. Eu vou logo em seguida, como vencedor e não como vencido. Olha que coisa maravilhosa e linda, a inspiração de Paulo para falar sobre o que ele entendia sobre vida cristã. E o que me chama a atenção aqui, meus queridos irmãos, é que a gratidão no coração de Paulo supera as angústias. A gratidão no coração de Paulo faz com que ele superasse as incompreensões. A ingratidão daquela igreja, pela qual ele chorava e derramava lágrimas, era, de certa forma, suprida com o fato desse homem ter no coração aquele sentimento de gratidão tão profundo a Deus, porque ele foi conquistado pelo general e ele estava sendo conduzido em vitória, em triunfo pelo general. Que coisa maravilhosa. Destaca aqui para nós a importância da gratidão na vida do crente. A gratidão do apóstolo Paulo, meus queridos, aqui é muito clara, ela não era uma gratidão episódica. Não era uma gratidão, não era uma manifestação que ele apresentava vez ou outra quando ele recebia uma bênção especial. Porque nós temos muito essa mania, né? Veio uma coisa extra, né? Vamos fazer um culto de ação de graça? Terminou a casa, comprou o apartamento, comprou o carro novo, né? Vamos fazer um culto de ação de graça. Mas e o resto dos dias e dos anos? E quando não vem a bênção? Porque no caso de Paulo, a bênção não era visível. Pelo contrário, ele estava enfrentando oposição. Mas mesmo nesse cenário adverso, Paulo reconhece a poderosa mão de Deus, que faz com que todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que amam a Deus. Não era uma gratidão episódica, ocasional, era uma gratidão que estava na essência do seu ser, na essência da sua vida cristã. Era uma gratidão motivacional. Havia gratidão sempre no coração do apóstolo Paulo. Às vezes, né, queridos, as lutas da vida vão deixando a gente bem amargo. Às vezes as lutas da vida vão cegando a gente, vão deixando a nossa visão meio míope,
a gente não enxerga muito os favores, os benefícios de Deus, porque as lutas, às vezes, elas têm esse poder, pelo menos ameaçam, roubar a nossa alegria, o nosso contentamento. Em outro texto, Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque, meus irmãos, esse contentamento, ele é um aprendizado. É um exercício constante. Por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência é a murmuração. E o livro de Números nos mostrou tantas vezes isso, como que o povo de Deus tinha tendência a murmurar. Os irmãos estão lembrados? Que às vezes a gente até achava engraçado aqui, quando estudava os episódios da caminhada do povo, Deus fazia um milagre, o povo celebrava, passava alguns instantes, vinha a prova e o povo murmurava. E se esquecia tão rapidamente do milagre. Nós temos essa tendência pecaminosa. Às vezes não enxergamos as bênçãos de Deus, às vezes não enxergamos a mão de Deus. Não confiamos em que Deus está no controle, mesmo que as coisas não estejam saindo bem, como eu havia planejado. Deus está no controle. De alguma forma, Ele fará com que todas as coisas cooperem para o meu bem, porque Ele realmente me ama. E o Deus que nos ama não nos deixa à sorte dos infortúnios da vida. Não, o Deus que nos ama, Ele é Senhor dos infortúnios, é Senhor das dificuldades, é Senhor dos problemas, é Senhor das pessoas que às vezes são usadas para nos machucarem. E é essa visão que o apóstolo Paulo compartilha com a igreja. Eu estou sendo perseguido, eu estou triste, estou chorando, mas eu estou cheio de gratidão a Deus. Eu estou otimista, porque Deus está me conduzindo em triunfo. Eu não sou derrotado porque as pessoas não me aceitam. Eu não sou derrotado porque as pessoas não gostam muito de mim. Dizem os estudiosos, né? Eu acho que até o pessoal exagera, diz que Paulo não era uma figura muito agradável, não. Aliás, os filmes que fazem de Paulo mostram um homem assim carrancudo, muito sisudo. Não sei quanto tem de verdade nisso. Mas talvez ele não fosse muito simpático com algumas pessoas da igreja. Mas isso não tirava o ardor e o fervor desse homem, que tinha os olhos fixos no general. Não era alguém que entendia que ele tinha as rédeas na mão. Não, é o contrário. Eu estou atrás do general. Quem tem as rédeas é ele. Eu sou submisso, eu sou escravo conquistado. É ele que dirige o meu destino. É ele que está na frente. É ele que lutou as minhas batalhas. É ele que vai me dar vitórias, que vai me dar conquistas. É esse sentimento que produzia gratidão no coração do apóstolo Paulo. Uma gratidão motivacional. Não era uma gratidão de vez em quando, não. Era sempre um homem agradecido a Deus. O apóstolo Paulo continua compartilhando a sua visão. E ele retrata ainda no versículo 14 que esse relacionamento com Deus, de submissão, esse relacionamento com Deus de dedicação, de consagração, produzia um bom perfume. Que ele chama aqui, manifesta em todo lugar o cheiro gostoso do quê? Do seu conhecimento, ou seja, essa submissão a Deus, essa rendição a Deus, essa entrega a Deus, produz um cheiro gostoso. Que ele chama de o bom perfume. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Quem? Esse nós, filhos de Deus, que tem um coração agradecido e submisso ao grande general. Filhos de Deus que aprenderam esse caminho da vida cristã. E ele diz aqui que esse perfume que exalava
desse relacionamento de submissão a Deus, ele era um perfume que salvava. Ele era um perfume de vida, ou um cheiro de vida para a vida. Mas era também um cheiro de morte, para a morte, para aqueles que o rejeitavam. Finalmente, Paulo termina no versículo 16, aqui na primeira conclusão, fazendo uma pergunta, que talvez seja a pergunta que eu e você gostaríamos de fazer. Quem é suficiente para essas coisas? Pastor, quem consegue viver essa vida? Quem consegue viver esse alto padrão de vida cristã? Quem é capaz de viver nesse nível de excelência? E ele responde aqui no versículo de número 4 e 5 do capítulo 3. Confira na sua Bíblia. E é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Por que você é capaz disso, meu irmão? Porque você está em Cristo. E você é capaz, e eu sou capaz, por meio de Cristo. Não que por nós mesmos, versículo 5, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se isso partisse de nós, ou como se nós fôssemos capazes de produzir essa vida de altíssimo nível. Como se a minha bondade, a minha índole, fosse capaz de produzir um homem desse quilate. Não. Ele está dizendo, olha, não. Isso não partiu de nós. Nós não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem da graça de Deus. É o derramar da graça de Deus que nos torna aptos e suficientes para viver uma vida desse tipo. Eu creio, irmãos, que o grande desafio nós, como crentes, é nós vencermos esse sentimento que muitas vezes nos domina de medo, de incapacidade. Ah, pastor, eu acho que não dá para mim, isso é muito alto. Será que eu consigo viver uma vida assim? Às vezes temos uma vida marcada por algumas derrotas, e então vem aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade. Ah, eu não sou capaz. De fato, você tem razão se você pensa assim. Eu e você não somos capazes. E é exatamente isso que Cristo quer ouvir de nós. Deus, eu não sou capaz por mim mesmo, mas eu confio no Senhor. Eu creio na sua graça. O que é graça? É Deus atribuir valor a nós que não merecemos nada. Às vezes a gente fala tanto em graça, mas não compreende muito o que é graça, né? Deus olha para nós e percebe que nós não merecemos, mas Ele diz, em nome ou por meio de meu filho, eu vou te dar aquilo que você não merece. Então está muito bem esse sentimento de incapacidade, uma vez que ele é seguido de confiança, de entrega a Deus, porque Ele é capaz de nos fazer assim, viver essa vida de altíssimo nível, viver essa vida de gratidão, viver essa vida de dependência, de submissão, essa vida de bom testemunho. Você produz dia após dia o bom perfume de Cristo. E por onde você vai, as pessoas sentem o cheiro. Você já teve essa experiência, com certeza, de estar num ambiente e chega alguém todo perfumado. Todo mundo olha para a pessoa e diz, que perfume é esse? Mas que cheiro bom! Principalmente quando você está no elevador cheio de gente, né? É tão bom quando entra alguém perfumado. O contrário é ruim, né, Cássio? E
aquele bom perfume fica marcado, meu filho, você vai embora cheirando. Hoje usa-se, né, o chamado marketing olfativo. Olha que coisa bonita, marketing olfativo. Toda grande loja tem um cheiro. Você já perceberam isso? Que toda grande loja tem um cheiro. Hoje as pessoas compram isso. O cheiro. Porque aquele cheiro fica gravado na sua mente. E quando você sente aquele cheiro, você traz à sua lembrança as coisas boas, ou aquilo que você viu ou ouviu. Essa é a ideia. Que o nosso relacionamento com Deus, a nossa submissão com Deus, cause impacto na vida das pessoas. E elas queiram conhecer a esse Jesus maravilhoso que nós servimos. Que Deus nos abençoe. E que essa gratidão possa ser a marca distintiva da nossa vida. O povo de Deus, por causa da murmuração, peregrinou por mais 40 anos no deserto, né, gente? Por mais 40 anos, por causa da murmuração. Deus nos livre da murmuração. E faça em nós, cada dia mais, um coração agradecido para a honra e glória do nosso Deus. Amém.